Muito boa tarde, quase noite. Hoje, sábado, dia 1º de agosto, transmitindo aqui da minha casa, na Ilha de Paquetá, mais uma live da CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, para vocês. Hoje teremos um assunto muito interessante, que diz respeito a muitos de nós, né? Animais, à luz da doutrina espírita. A maioria de nós tem um bichinho em casa e a gente sempre fica curiosa de saber como procede essa questão deles e a espiritualidade. Então, hoje nós estaremos ouvindo a Sabrina Naves, que estará aqui conosco, desbravando com a gente esses mistérios que envolvem os nossos animaizinhos e a espiritualidade, tá? Hoje eu estou aqui com um adereço bem bonito que eu ganhei de uma querida amiga do meu coração, a Clara Maria, fez com as próprias mãos, e aproveitei para estreá-lo hoje aqui com vocês, né? Feito de crochê, um belo adorno para minha cabeça. Bem, começamos como de praxe, né? Vamos fazer a nossa prece de abertura. E eu vou convidar a Nízia para fazer a música dela primeiro, né? Para preparar o nosso ambiente, o ambiente de vocês, nos lares de vocês, para a gente encontrar a mansidão, a tranquilidade e podermos nos voltar a esse momento tão importante e especial que é o estudo da doutrina espírita. Então, eu deixo com vocês, Nízia Maria. Boa noite. Boa noite, querida. Muito obrigada, Nízia. Linda essa música, né? Muito, né? Esse abençoado ser humano, Francisco de Assis, que deixou esse legado todo de aprendizado para nós, né? Bem, então vamos à página para preparação do nosso ambiente, para darmos início à nossa prece da Agenda Cristã, capítulo 11, Medicação Preventiva. O capítulo diz o seguinte: pense muito antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de estouvado. Use a coragem sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples imprudente. Observe os seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem verdadeiras são veículos de perturbação e desânimo. Proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos homens inteligentes são meros velhacos. Seja forte na luta de cada dia. Não esqueça, contudo, que muitos companheiros valentes são suicidas inconscientes. Estime a eficiência. No entanto, a pretexto da rapidez, não adote a precipitação. Não enfrente perigos sem percursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro muitas vezes é loucura. Guarde valor em suas atitudes. Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer de qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico. Tenha bom ânimo,
mas seja comedido em seus empreendimentos. Da audácia ao crime, a distância é de poucos passos. Atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Não perca, porém, o seu tempo em conversas inúteis. E com essa página, nós fazemos a nossa reflexão íntima, lembrando que a gente sempre coloca todas as nossas leituras para encaixar primeiramente em nossas próprias vidas, antes de encaixar na da sogra, na do vizinho, na do marido, né? A gente encaixa primeiro na gente, né? E com isso a gente faz a nossa autocrítica. Vamos fazer a nossa prece, então, para pedir a Jesus que tenha misericórdia de toda a humanidade, que olhe por nós, que nos conceda a bênção do esclarecimento através da doutrina espírita, que possamos nos autoconhecer, observar os nossos conteúdos de valores positivos e negativos, que possamos aceitar em nós o nosso lado inferior e assim, dando limites a ele, começar a deixar que as coisas boas em nós se sobreponham sobre as ruins. E cada dia mais sejamos o nosso melhor e deixemos o nosso pior ali, quieto no canto dele, até que um dia ele se canse de não ser utilizado e se vá de nossas almas. E que só reste em nós as coisas boas, Senhor. O bem dizer, o bem falar, o amor, a caridade, a benevolência. Senhor Jesus, nos ensine a vivermos corretamente, nos coloque sempre um irmão espiritual que possa nos dar conselhos e nos intuir para que possamos seguir o melhor caminho nessa existência. E cabe a nós termos a vontade sincera de seguir esses bons conselhos para que possamos fazer a nossa parte. Obrigada, Jesus, que o Senhor abençoe a todos os animaizinhos também, na humanidade, a todos os seres humanos e a todos os seres vivos, e aos animais, e à natureza exuberante, que a vossa doce paz se derrame sobre todas essas coisas e todos nós. Assim damos graças a Deus e damos início, então, a mais uma live da CEIP, Casa Espírita da Ilha de Paquetá. Com muito prazer, nesse momento, eu convido a nossa querida Sabrina Naves. Tudo bom, Sabrina? Tudo bom, Selma? Obrigada pelo convite, adorei. Adoro falar sobre esse tema. Eu já conheci os gatinhos dela. Já conheci os gatinhos da Sabrina, viu? Conheci os passaram dois. por cima do notebook, já tiraram o meu roteiro, voltaram com o meu roteiro e a gente vai caminhando. E eles aprontaram, né? Muito bonitinhos, muito lindos. Então tá bom, agora eu deixo com você. Passo a bola agora para você. E um bom estudo aí, uma boa palestra. Que Deus ilumine todos. Olha lá ele aparecendo. Já está aparecendo ele, tá vendo? Bom, gente, boa noite para todos vocês, amigos aí do Centro Espírita, da Ilha de Paquetá. Muito obrigada, Ricardo, Selma, eu fico muito feliz com o convite. Eu falei para vocês que eu conheço Paquetá, né? Mas eu era criança, minha mãe me levava aí quando eu era criança, e eu tenho lembranças. Eu lembro da balsa, eu lembro tinha uma bicicleta dupla, se eu não me engano, que eu achava o máximo naquela época, as pessoas andando de 2, de 3 nas bicicletas. E era muito legal essas férias aí no Rio e na ilha de Paquetá.
Gente, como vocês sabem, eu moro aqui em Pedro Leopoldo, né? Eu sou de Belo Horizonte, mas eu moro há 6 anos aqui em Pedro Leopoldo, que é a terra do Chico Xavier, né? Vocês já viram meu quadro? Olha lá, é o Chico segurando os gatinhos. É de uma artista aqui da cidade. Lindo quadro, né? Mandei fazer os gatinhos lá. Vocês conhecem Pedro Leopoldo? Ah, Ricardo, pode colocar para mim o primeiro slide, por favor? Isso. O primeiro slide é só sobre para a gente falar sobre o tema, né? Para a gente ver o tema, os animais segundo a doutrina espírita. E aí eu selecionei alguns bichinhos para a gente já começar a nossa live com essas imagens bem fofinhas, né? E olha só, eu vou me denunciar, viu? Eu discretamente coloquei 3 gatinhos meus aí no meio dessas fotos. Aí, ó, a Sofia, Francesca, o Pietro, todos eles estão infiltrados aí nos animais, viu? Ricardo, pode colocar o 2, por favor. Bom, gente, vocês conhecem Pedro Leopoldo? Alguém aí conhece Pedro Leopoldo? Selma, Ricardo? Pessoal aí de Paquetá? Deixa eu ver aqui no chat se alguém responde. Ah lá, a Luciana conhece. Dá vontade de morar aqui. Gente, aqui em Pedro Leopoldo, vou fazer propaganda primeiro, tá? Aqui tem o centro fundado pelo Chico Luiz Gonzaga, que foi onde o Chico nasceu. Essa primeira foto, a casa, né, teve uma reforma, mas é muito parecida, é exatamente no local da casa onde o Chico nasceu. Embaixo da foto, vocês estão vendo uma imagem é a reconstrução da fachada da casa do Chico, logo embaixo da imagem do Luiz Gonzaga. E isso fica atrás do centro, lá na parte da cozinha, onde é feita a sopa. E o lugar é lindo, eu faço várias tarefas lá, vocês têm que vir aqui conhecer o Luiz Gonzaga, ele foi fundado em 1927. Do lado da casa do Chico Luiz Gonzaga, do Centro Luiz Gonzaga, tem a Fazenda Modelo, que é onde o Chico trabalhou 30 anos. Já ouviram falar na Fazenda Modelo? Fazenda Modelo é maravilhosa, é um lugar mágico. Lá tem cavalos, tem bois, tem búfalos, além dos animais da mata mesmo que ficam lá, as raposinhas, tem cachorro, tem gato, muitos pássaros. A natureza lá, gente, vocês têm que conhecer. Não dá para explicar. Só quem já foi na Fazenda Modelo sabe do que eu estou falando. Alguém aí conhece a Fazenda Modelo? Gente, sabe aquele lugar que você chega e você já tem aquele arrepio, assim? É mágico, é incrível. Aqui em Pedro Leopoldo, a gente também tem o Centro Espírita Meimei, também fundado pelo Chico, na década de 50. Também um lugar lindo, vale a pena conhecer, tem a foto aqui embaixo. E no meio eu coloquei o Açude do Capão. Quem conhece bem a história do Chico sabe que foi lá que Emmanuel apareceu para o Chico a primeira vez, em 1931. Foi lá que ele falou aquela frase famosa. Vocês sabem qual frase que é? Que o Emmanuel falou com o Chico? Disciplina, 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 né? Slide 1. Boa tarde, amigos. Bom, pode passar o slide, Ricardo. Agora eu selecionei para vocês as fotos do Chico com os animais. Vocês conhecem os animais do Chico? Sabem o nome? A gente lembra do Lorde, do Brinquinho, do Dom Pedrito, do gatinho Nando. Esse gatinho que o Chico está segurando, ele é igualzinho o meu gato Pietro. Gente, eu tenho certeza que o meu gato Pietro é o gato Nando do Chico, tá? Se depois algum amigo espiritual quiser me confirmar isso. Bom, então aí embaixo tem a fofa, tem a boneca. Quem mais que vocês lembram dos bichinhos do Chico? Então, gente, por que eu coloquei essas imagens do Chico? Porque o Chico é a minha grande inspiração para esse estudo, né? Chico amava os animais, respeitava os animais, ele orava com os animais. Então, é claro que ele é a nossa grande inspiração para esse estudo. Pode passar o slide, por favor, Ricardo. E eu convido todos vocês, quando acabar a pandemia, a virem aqui em Pedro Leopoldo, conhecer. A gente chama de Caminhos de Luz Chico Xavier. São todos esses lugares lindos, e quem vier aqui pode me chamar, que eu faço questão de acompanhar, viu? Adoro fazer
esses caminhos de luz, viu, ô Selma, Ricardo, se vocês quiserem vir aqui conhecer. Olha lá, a boneca é a mais conhecida, né? A Ayla está falando, realmente a boneca tem vários casos. Aqui em Pedro Leopoldo, quem morou aqui, que é o bichinho do Chico, foi o Lorde. Vocês já ouviram falar que o Lorde reencarnou para o Chico várias vezes? Pois é, o Lorde morava aqui em Pedro Leopoldo. Bom, gente, eu gosto sempre de introduzir esse assunto falando que vocês sabem que os seres humanos, ao longo da história, sempre foram subjugados pelos homens, né? Então, as mulheres, os negros, os escravos, eles sempre foram subjugados de alguma forma pelos homens, né? Devido ao antropocentrismo, né? Que é o homem se acha o centro do universo. Mas acontece o quê? Que os homens, os negros, os escravos e as mulheres, elas conseguiram lutar pelos seus direitos, né? Porque essas pessoas, elas têm voz. Agora, os animais não têm voz. Então, quem vai lutar, quem vai mostrar para o mundo que os animais sentem, que os animais têm alma, que os animais sofrem, né? Então, somos nós, a voz desses animais. E eles precisam de nós nesse momento da transição planetária, porque as pessoas estão despertando a consciência, né? Vocês estão percebendo que as pessoas estão despertando a consciência? Esses casos de maus tratos que ficam tão famosos agora, né? Não é que está acontecendo mais maus tratos, é que as pessoas estão tomando mais conhecimento e a percussão geral gera um desconforto, uma tristeza coletiva, e isso é devido à transição planetária, né? Que a gente está passando agora por esse momento, então a gente está se sentindo muito comovido e muito tocado com toda essa situação, essa exploração com os animais. Então, nós agora, nesse momento, rumo ao mundo de regeneração, nós somos a voz dos animais. Então, por isso que a gente tem, nós, principalmente nós espíritas, a gente deve estudar a natureza espiritual deles para a gente esclarecer para o mundo e defendê-los dessa subjugação, porque eles não são objeto. Eles merecem respeito, merecem amor. Então, nós temos base na doutrina. Eu coloquei essas obras aí para vocês verem quanta base a gente tem na doutrina. E eu, por exemplo, imaginava no começo, quando eu comecei a estudar o tema animais, eu achava que a doutrina não tinha material, né? E, assim, graças a Deus, felizmente, eu estava enganada, porque a doutrina tem, sim, um material falando sobre os animais, é um material grande, só que ele está espalhado entre várias obras, né? Na codificação, em obras clássicas. E vocês sabem quem que mais falou dos animais? Vocês sabem quem? Dos autores clássicos? Emmanuel, nosso grande amigo Emmanuel, nos deixou esse legado aí, falando tanto dos animais. É incrível a gente estudar e perceber isso. E eu convido todos vocês a estudarem esse tema nas casas espíritas, né? Que isso seja um incentivo, porque sim, existe material e toda casa espírita pode fazer esse estudo, né? É só ter amor, né? No coração pelos animais. Gente, esse livro Chico Xavier, O Amigo dos Animais, ele é especial, viu? Vocês conhecem? Quem já leu? Chico Xavier, O Amigo dos Animais. São várias histórias, umas 40 histórias do Chico com os animais. É muito lindo. Bom, no começo, gente, da codificação, Allan Kardec perguntou para os espíritos, né, algumas coisas sobre os animais, o que ficou registrado no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, na Gênese, mas naquela época, como eu sempre explico, não foi falado tudo, né? Então, mais para frente, os autores clássicos, como Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, Herculano Pires, vários outros, complementaram o que tinha sido falado na codificação. E eu acredito que não vão parar de falar nunca, mesmo porque no Livro dos Espíritos, eles deixaram claro, na questão 613, que naquele momento nós não estávamos preparados para saber tudo sobre esse tema. Eles falaram que naquele momento não era útil saber do tema os animais, né? Falar tanto sobre esse tema. Porque imagine o contexto de 1850, como que era, guerra, fome, desemprego, as pessoas não tinham o que comer, então não era o momento adequado. Então, de acordo com o nosso despertar da consciência, a espiritualidade tem oferecido cada vez mais
essas informações, elas nos oferecem esclarecimentos cada dia mais. E eu creio que ainda tem muito para a gente aprender, né? É claro que a gente não sabe tudo, mas está vindo aos poucos de acordo com a nossa evolução e com a nossa maturidade espiritual. E já que a gente está indo rumo ao mundo de regeneração, né? Ou vocês acham que no mundo de regeneração os animais são comida? Os animais são subjugados, são explorados, são escravizados? No mundo de regeneração, vocês imaginam isso? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando no chat. Bom, então no mundo de regeneração, os animais, eles vão ser muito mais nossos irmãos, né? Essa lei de auxílio de fraternidade, ela vai valer com muito mais força, né? Bom, pode colocar o próximo slide, Ricardo. Bom, vamos falar os conceitos iniciais, né, que a doutrina nos trouxe. Quem são os animais? Bom, o Emmanuel, ele tem um livro chamado Emmanuel. Vocês conhecem esse livro? Ele não é muito conhecido, mas é um livro que tem um capítulo chamado Sobre os Animais. Vejam a importância, esse livro é de 1937, foi psicografado aqui em Pedro Leopoldo, e ele tem um capítulo chamado Sobre os Animais. Vejam a importância que Emmanuel deu para esses seres já em 1937, há quase 100 anos atrás. Bom, pode passar, Ricardo. Deixa eu ver qual que é o próximo slide. Tá. Então, nesse livro, nesse capítulo Quem são os animais, sobre os animais, o Emmanuel fala: sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. Pausa. O que significa isso? Todos nós já passamos pelo reino animal. Todos concordam? Nós não estagiamos no reino mineral, animal, hominal, rumo à angelitude? Bom, Emmanuel está falando justamente isso. Todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles os nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não o reconhecer. Livro Emmanuel. E aí, mais para frente, olha, estão me perguntando sobre o passo nos animais. Mais para frente eu vou falar, tá? Tem no livro Conduta Espírita. Não vou falar propriamente sobre o assunto, mas eu vou te falar o que está no livro Conduta Espírita. Emmanuel também declarou no livro Consolador, vocês já leram, né? Consolador é mais famoso. Ele é de 1940, também psicografado aqui em Pedro Leopoldo. Emmanuel declarou: como interpretar nosso parentesco com os animais? Vocês lembram que na declaração que eu acabei de falar dele, no livro Emmanuel, ele fala que são nossos parentes próximos? Olha o cuidado do Emmanuel. No próximo livro dele, que ele falou de animais, ele falou como interpretar nosso parentesco com os animais. Ele complementou a informação anterior, vocês percebem? Aí o que ele falou? Considerando que eles igualmente possuem diante do tempo um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino nominal, como nós, né? Como por nossa vez, alcançaremos no escoar dos milênios a situação da angelitude. Bom, esclareceu, né? Que da mesma forma que os animais têm uma evolução e que daí há milênios, mais ou menos 1,5 bilhão de anos de um reino para o outro, do reino animal para o reino hominal, nós também sairemos do reino hominal para o reino dos anjos, né? Para a angelitude. Então, todos nós passamos pelo reino animal e todos nós chegaremos à angelitude. Foi isso que ele quis dizer, que a escala do progresso é sublime e infinita. Bom, gente, os animais têm alma? Alguém tem dúvida? Acho que ninguém tem dúvida, né? Pelo menos nós, entre os espíritas, né? Bom, no livro dos espíritos fala: se os animais têm uma inteligência que lhes dá certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, e sobrevive ao corpo. Olha, então, em 1857, no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os espíritos:
Se os animais têm uma certa inteligência, ou seja, ele não perguntou se os animais têm inteligência, ele já afirmou, né? E aí ele falou, essa inteligência, eu posso falar que é um princípio inteligente daquele corpinho, que vai além daquele corpo? E os espíritos falaram sim, e sobrevive ao corpo. Então, eu penso que as pessoas na época, né, devem ter ficado tão chocadas, né? Porque como que os animais eram tratados em 1851? 1857. Se hoje tem maus tratos, né? Imagina naquela época, as pessoas devem ter ficado chocadas. Espero que elas tenham acreditado, né? Bom, então, os espíritos já falaram que sim, sobrevivia ao corpo. Eu gosto sempre de falar, gente, quando a gente fala de animais, que os animais têm alma, não é só o cachorrinho, o nosso gatinho. Todos os animais têm alma. O reino animal, ele é gigantesco, né? Vai das esponjas até os macacos. Então, todos eles têm alma, têm um princípio inteligente, um princípio espiritual. A gente vai ver mais para frente que o Livro dos Espíritos denomina espírito com E maiúsculo, quando o princípio inteligente entra no reino hominal. Mas antes, a nomenclatura, a gente pode falar espírito com E minúsculo, alma, princípio inteligente. O que importa é saber que tem algo ali além daquele corpo físico, né? E que a gente vai continuar tendo contato com eles, né? O Leandro está falando, sim, animais com certeza, minerais também. Estagiamos no reino mineral, que no começo, né, do princípio inteligente, a crisálida, né, ela vai desenvolvendo a crisálida da consciência, ela vai despertando ali no reino mineral. Bom, então vamos tomar cuidado para não achar que quem tem alma, espírito é só cachorrinho e gatinho, né? Mas todos os animais, todos eles merecem nosso respeito, né? Os bois, elefantes, pássaros, répteis, insetos, todos eles. E aí foi perguntado, né, por Kardec, mas esse espírito é uma alma semelhante ao do homem? Imagino que ele deve ter ficado assim muito curioso, né? Eles responderam, é também uma alma, se quiseres, depende do sentido que dá essa palavra, mas é inferior à do homem. É inferior, claro, no sentido do momento da evolução, né? Que entre um reino e outro tem milênios, né? Isso que ele quis dizer. Isso não humilha os animais de forma alguma, né? É só no sentido do tempo da evolução, né? Na questão 607 do Livro dos Espíritos, olha o que eles declararam. É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. É, de algum modo, um trabalho preparatório, como a germinação, em que o princípio inteligente sofre uma transformação e torna-se espírito com E maiúsculo. Então, no reino animal, que começa da esponja e vai até os macacos, esse princípio inteligente, ele se individualiza pouco a pouco. Então, por exemplo, vamos imaginar uma aranha, né? As aranhas, elas tecem as teias e aquele comportamento é um pouco padronizado, né? Um pouco não, é bem padronizado. As abelhas fazendo mel, pega o pólen, é um comportamento padronizado. As formiguinhas andando com a folhinha em cima delas, carregando a folhinha, é um comportamento padronizado. Então, os insetos, para dar um exemplo para vocês, eles são menos individualizados que os mamíferos, por exemplo. Que os mamíferos, as aves, eles já têm condição de ter um comportamento bem individual, né? Tem uma personalidade. Quem aqui convive com animal acha que o seu animalzinho tem personalidade? Por exemplo, eu tenho 3 gatinhos, né? Aqui em casa. O Pietro é o bonzinho, a Sophie é a bravinha e a Francesca é a espertinha. Então, eu posso dizer que eles têm uma personalidade, né? Porque os animais, eles se individualizam pouco a pouco, né? Cada vez mais, mais individualiza. Quanto mais individualizados, mais personalidade, né? E menos instinto, mais inteligência, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Isso, a Luciana está falando, cada um tem um temperamento, né? Então, isso acontece no reino, no tipo dos mamíferos, né? Na espécie mamífero, né? Creio que em aves também. Alguém aí tem ave e acha que ela tem uma personalidade? Só falta falar, Alguém aí tem passarinho?
uma calopsita para falar para a gente se ela tem um comportamento assim personalizado? Acho que tem foto de alguém com um passarinho aí, hein? Quem quiser me falar. Bom, então, gente, os animais, eles são seres em evolução, assim como nós. A diferença é que o momento evolutivo de cada um tá num progresso diferente, mas todos nós passamos pelo reino animal e seguiremos rumo à angelitude, né? Ah, é importante falar também que no reino animal, o princípio espiritual, o princípio inteligente, ele não tem noção da moral, né? Tudo que o animal faz quando ele está no reino animal, ele não tem a noção do bem e do mal, né? Ele tem livre-arbítrio material, como eu vou explicar mais para frente, mas ele não tem a noção do bem e do mal. Essa noção da moral, ela só vai ser compreendida quando o ser espiritual entrar no reino hominal, tá? Olha, alguém me falou que tem uma calopsita. Sim, ela tem alma. Mas ela tem um comportamento bem especial, personalizado? Você acha? Ou ela é igualzinha a todas as outras calopsitas? Ou ela tem algum comportamento, uma brincadeirinha, coçar a cabecinha? Ah lá, a Luciana está falando que tinha um peixe que fazia festa quando encontrava com ela, quando via, quando a via. Que lindo! Eu já vi um vídeo também de um peixinho, todo feliz com uma criança. Bom, os animais agem por instinto ou inteligência? Antigamente, Ricardo, pode passar o slide, por favor. Antigamente, todo mundo falava assim: ah, é animal, é instinto, né? Vocês lembram dessa época? Coloquei aí pra gente, ó, o polvo, foi descoberto que o polvo é muito inteligente. O corvo, os gatos, óbvio, né, gente? Os seres mais inteligentes. A coruja, que fofa. O gatinho com os pintinhos. Bom, o que vocês acham? Que os animais agem só por instinto? Ó, a pergunta que foi feita para o Kardec. Pode-se dizer que os animais agem apenas por instinto? Aí os espíritos responderam para Kardec. Ainda assim é um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vê que muitos agem com uma vontade determinada? É uma inteligência, porém, limitada. O que eles quiseram dizer? Que o instinto domina na maioria. O reino animal ele é enorme, né? Então, muitos animais agem com bastante instinto, como eu disse, né? Os insetos, talvez os répteis, os peixes, talvez. Mas os mamíferos, né, os mais evoluídos, eles agem com muita inteligência, com instinto também, claro, mas eles agem com muita inteligência. Então, o instinto domina na maioria dos animais, mas não é 100% dos animais que o instinto domina. Tem muita diferença, né, entre uma formiga, um porquinho. Então, essa questão do comportamento padronizado, né, que eu tinha falado. Bom, então a gente pode ver. O pássaro, por exemplo, o pássaro gosta de carinho, né? Não tem aqueles pássaros que abaixam a cabeça para que a gente faça carinho. Os elefantes, eu fiquei sabendo, gente, esses dias, que os elefantes, quando eles estão tristes, eles ficam se embalando assim, ó, como se fosse a batida do coração da mãezinha deles, que eles se sentem mais acalentados. Nossa, eu fiquei com dó, porque acho que teve um caso aí, né, de alguns elefantes que apareceram mortos. Nossa, terrível isso, né? E eu fiquei pensando na tristeza deles. E que triste, né? O elefante ficar se embalando assim, como se fosse a batida do coração da mãe. Então é uma forma, né, deles aliviarem a tristeza. Nossa, aquele desenho Dumbo, né? É horrível, eu nunca tive coragem de ver, porque parece que o elefantinho, quando separa da mãe, né? Ele chora muito. Nossa, para mim, eu não tenho coragem de assistir. Bom, os gatinhos abrem porta, né? Como uma forma de inteligência. Aqui em casa, a minha gata Francesca, ela abre gaveta, ela abre porta. Tudo que ela quiser, ela abre. Ela é muito esperta. Cachorros sentem ciúmes. Os bois, né, sabem quando eles vão ser abatidos. A Ivone Pereira do Amaral falou isso naquele livro Devastando o Invisível. Fala, assim, de como os bois indo para o matadouro, que eles derramavam lágrimas, que era um sentimento de pavor, que eles sabiam que eles iam ser mortos. Então, sim, os animais, eles
eles têm essa percepção, né? Eles têm essa inteligência. Acho interessante falar também que Kardec, né, nessa mesma parte, ele perguntou para os espíritos, né? Ah, mas e os seres humanos primitivos, os selvagens? Eles agiam com instinto ou com inteligência? E aí os espíritos falaram, agiam com dominância de instinto, viu? Olha que coisa interessante, a questão 849. Então, por exemplo, a Luzia, vocês já ouviram falar na Luzia, que é o crânio daquela mulher? Acho que a mulher é uma Homo sapiens mais antiga aqui da América do Sul, se eu não me engano. Ela foi encontrada aqui em Pedro Leopoldo também, viu, gente? A gente tem o Chico, tem a Luzia. Bom, então a Luzia, ela agia com predominância de instinto. A Luzia não ficava pensando em fazer as pazes na paz mundial com a tribo vizinha. Ela pensava em matar o javali para ela comer no jantar, né? Porque ela pensava mais no instinto. Não sei se tinha javali naquela época, gente. Ela agia mais com instinto do que com inteligência, né? Bom, pode passar o slide, Ricardo. A Vânia falando, cada um tem sua personalidade. Isso, é. Pode ter 30 gatos, cada um é de um jeito, né, Vânia? Nossa, o outro está falando que foram envenenados na Vila Valquéria, não fiquei sabendo. Nossa, cada dia é uma notícia, né? Bom, autoconsciência e ciência, sem ciência. Ah, o Leandro está falando que a cachorrinha dele, a Mel, aprendeu um mecanismo de bater na lateral da porta para destravar o trinco. Olha a inteligência. Isso não é instinto, né, gente? Isso é inteligência, claro que é. Eu bem sei disso, que eu tenho uma gatinha muito esperta aqui em casa. Ela é a chefe da gangue, a Francisca. Bom, sobre ciência. Todos já ouviram falar dessa palavra, ciência? Para falar da ciência, eu sempre falo de René Descartes. Gente, René Descartes, ele deve ficar me ouvindo lá de cima, falando, minha filha, para de falar da minha história, que eu já arrependi. Mas é porque faz parte da história, né? Eu tenho que contar. René Descartes foi o filósofo, né, que viveu mais ou menos em 1600, e ele declarou que uivos, gemidos e lamentos dos animais são como a roda de uma carroça, aqueles barulhos, né? São automatismos de uma máquina. Ou seja, Descartes declarou que os animais eram máquina. Ele coisificou os animais. Por que ele fez isso? Uma estratégia de poder, né? Para dominar os animais, explorar e poder fazer, a partir de então, experimentos científicos, né? De laboratório, até sem anestesia, né? Porque já que eles eram máquinas, a partir de então, não, já deviam fazer, né? Mas aí eles devem ter se sentido até mais à vontade, porque já que foi declarado que eles eram máquina, então queimaram coelhos, furaram os olhos dos gatinhos, abriram cachorros, jogaram ácido nos olhos dos macaquinhos, e todas essas atrocidades que a gente não aguenta nem ouvir falar, né? Mas tudo isso por quê? Porque foi declarado que os animais eram máquina, e que os gemidos, e os choros e os lamentos eram como se fosse uma roda girando, como se fosse um mecanismo. É uma coisa que dá até uma dor no estômago, né? A gente ouvir isso. E aí, pensem bem. O que Descartes falou? Que os animais eram máquinas. Isso em 1600, mais ou menos. Quando foi 1857, Kardec perguntou para os espíritos se os animais tinham livre-arbítrio. O que eles responderam? Não são simples máquinas como supondes. Vocês percebem que Kardec não perguntou se os animais eram máquinas? Foi a primeira oportunidade que os espíritos puderam falar. Gente, vocês estão errados. Há 200 anos estão falando que os animais são máquinas. Os animais não são máquinas como vocês imaginam. Isso está na questão 595 do Livro dos Espíritos. Eu achei isso muito interessante, como que a espiritualidade estava absolutamente ligada com o que estava acontecendo aqui na Terra. Eu imagino que eles estavam incomodados, revoltados, pensando, poxa vida, os animais, eles têm alma, e uma pessoa declarou que eles são máquinas, que pode fazer experimento científico à vontade com eles, que eles não sentem dor. Então, foi declarado isso, né? Que eles não eram máquinas, que eles tinham um livre-arbítrio limitado, que era o livre-arbítrio apenas da vida material, né? Então, como eu falei, eles não têm um livre-arbítrio moral ainda,
que o livre-arbítrio moral é só quando entra no reino hominal, né? Eu, Sabrina, eu posso escolher ser uma pessoa boa, ter atos de fraternidade e caridade com os humanos, com os animais e com a natureza, mas os animais, eles não têm essa noção. O livre-arbítrio material está entre escolher abrir a porta do guarda-roupa e pegar alguma coisa que esteja lá dentro. A minha gata, por exemplo, já abriu a gaveta e pegou 3 buchinhas de cabelo, um para cada gato brincar. Então, ela teve o livre-arbítrio de escolher. Acho até que ela sabe fazer conta. Ela escolheu 3 buchinhas de cabelo e entregou para cada gato da casa poder brincar. Estava na gaveta, e ela ainda fecha a gaveta também. Bom, André Luiz declarou que os animais mais amplamente dotados de riqueza mental consciente são o cachorro, o macaco, o gato, o elefante, o jumento e o cavalo. Ele disse que esses animais têm a introdução ao pensamento contínuo, que é o que caracteriza o ser humano. Os animais, eles têm ideias fragmento, né? Então, eu imagino que seja alguma coisa, eles pensam fragmentado, né? Fome, frio, amor, saudade. Já o ser humano, ele tem o pensamento com ondas médias, né? E os seres angélicos têm os pensamentos com as ondas ultra super curtas. Alguma coisa tipo zzz. Os animais, eles têm, então, um pensamento fragmentado, né? Mas André Luiz falou que o cachorro, o macaco, o gato, o elefante, o jumento, o cavalo, eles são dotados de uma riqueza mental que tem maior introdução ao pensamento contínuo. Mas ele falou também que ele não sabia qual dos animais era o mais inteligente, o mais entendedor de ideias dilatadas fragmento, né? Isso está em evolução em 2 mundos. Ele falou também que eram os animais que a gente tinha maior costume. Provavelmente, naquela época, em 1958, esse livro, Evolução em 2 Mundos, ele não falou dos golfinhos, mas hoje nós sabemos que os golfinhos são muito inteligentes, né? Então, a ciência hoje, ela considera que os animais são seres sencientes, ou seja, tem sensibilidade. Essa sensibilidade não é só física, é uma sensibilidade emocional, porque eles sentem dores emocionais. Eles sentem estresse, sentem tédio, sentem mágoa, sentem saudade. E essa noção, ela é totalmente oposta ao que o René Descartes disse, né? Que os animais eram máquinas insensíveis, movidas automaticamente por instinto. Então, graças a Deus, a ciência confirmou, né? Inclusive, a ciência confirmou em 2012, em Cambridge, em Londres, um manifesto que eu gosto sempre de falar, porque foi muito importante. 26 neurocientistas, inclusive Stephen Hawking, eles declararam que mamíferos, aves e até polvos têm consciência. Então, a gente já sabia disso, né? A espiritualidade já tinha falado. Mas que maravilhoso que é quando a ciência confirma, né? Porque na Gênese fala que o espiritismo vai caminhar junto com a ciência e graças a Deus foi confirmado. Próximo slide, Ricardo, por favor. Os animais, eles têm uma lei de progresso? O que vocês acham? Os animais progridem ou eles são estagnados? Bom, na questão 601, os animais perguntaram para os espíritos, né? Kardec perguntou: os animais seguem uma lei progressiva, como os homens? Responderam: sim. Por isso, nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais também são, tendo meios de comunicação mais desenvolvidos. Eu imagino que deve ser telepatia, né? O que vocês imaginam lá em Júpiter? Mas são sempre inferiores ao homem. São para eles servidores inteligentes. Não inferiores no sentido de explorar. Vocês imaginam que nos mundos superiores os homens exploram os animais? Claro que não. Eu imagino que se no planeta de provas e expiações, onde as pessoas exploram, matam, consomem, cometem maus tratos contra os animais, mas que aqui nesse planeta nós também somos capazes
de nos relacionar de uma forma respeitosa com os animais, como nesse slide, coloca, por favor, para mim, Ricardo, aqui na frente. Imagine nos mundos superiores. Olha só, eu selecionei algumas fotos, os animais como cães-guia, né, para deficientes visuais, os animais, os gatos para autismo, os cães terapeutas, né, os cães que fazem visitas em asilos. Nós aqui em Pedro Leopoldo já levamos cães no asilo. Foi muito interessante. Tem algumas penitenciárias que estão utilizando animais para interagir com os detentos, né, animais resgatados da natureza, o que é muito interessante, tanto para os detentos, né, para desenvolver esse laço de afetividade, né? Tem os animais da ecoterapia. Então, eu fico imaginando que se aqui no planeta de provas e expiações a gente já consegue ter essa lei de auxílio e fraternidade com os animais nos ajudando dessa forma, imaginem num mundo regenerado. Gente, deve ser tão maravilhoso. Eu estou com muita vontade de ir para Júpiter. Bom, se vocês quiserem saber mais, né, sobre os animais, eu sempre falo de Júpiter, dos animais em Júpiter, a Revista Espírita de março e de agosto de 1858, a Revista Espírita de agosto de 1862 fala de Vênus, e o livro Cartas de uma Morta fala de Marte e Saturno, tá? E eu imagino que nesses lugares, nos planetas regenerados e também imagina nos felizes, deve ser maravilhosa essa lei de auxílio e fraternidade. O que vocês acham? Deixa eu ver. Tem gatinhos mais inteligentes que outros gatinhos. A Francesca é muito esperta. Gente, se vocês conhecessem a Francesca, vocês não iam acreditar. Próximo slide, por favor, Ricardo. Esse aí, olha que interessante. Emmanuel declarou, no livro Emmanuel, muitas vezes as faculdades imperfeitas dos irracionais agiriam com maior benignidade e clemência, dando testemunho de melhor conhecimento das leis de amor que regem o mecanismo do mundo. O que o Emmanuel falou? Que muitas vezes os animais que são irracionais, eles agem com maior compaixão com os animais e com os seres humanos. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de muitos casos de animais que salvaram seres humanos. Vocês conhecem algum caso? Olha, eu separei aí os cachorrinhos salva-vida. Olha que lindo. Selecionei aí um cachorro que salvou um bebê, um cachorro que salvou uma criança que estava afogando, um cachorro que já consegue detectar convulsão, né? Vocês ouviram falar isso? Que os cachorros estão sendo treinados para detectar convulsão, pessoas com ataque convulsivo. Coloquei essa gatinha, é um vídeo, não está dando para vocês verem direito, que eu printei o vídeo, mas foi muito divulgado na internet. A gatinha que o bebê saiu do bercinho, pulou no chão e estava engatinhando em direção à escada, e a gatinha, no maior esforço, conseguiu não deixar o bebê descer a escada, engatinhando, né, porque ele ia capotar. A gatinha ficou na frente dele e não deixou ele descer, até a mãe chegar. É incrível, é incrível. A gente tem muito que descobrir ainda sobre os animais. E coloquei também essa gatinha, que está toda queimada, vocês estão vendo? Que ela resgatou filhote por filhote dela, numa casa em chamas, né, no incêndio. Ela mesma ficou todinha queimada, mas ela não deixou de entrar até salvar o último filhotinho. Então, com certeza, muitas vezes os animais eles agem com maior compaixão, né? E com maior, olha só o que o Emmanuel falou, dando testemunho de melhor conhecimento das leis de amor que regem os mecanismos do mundo. É lindo isso, né? E a gente ainda tem tanto que conhecer desses seres. Pode passar para frente, Ricardo. Por favor. Chico falava há muitas moradas na casa do meu pai, para os animais também, né? Agora, sobre reencarnação e plano espiritual. Bom, foi perguntado para os espíritos. Kardec perguntou. Esse filme que o dono morre e o cachorro não quis sair da estação,
Eu não tive coragem de ver, gente. É sempre ao seu lado, né, que chama. Eu não tenho coragem de ver, não. Eu vou chorar um mês, de dia e de noite. Não tenho coragem, não. Bom, a alma dos animais tem a escolha de encarnar em um animal ao invés de outro? Não, ela não tem o livre-arbítrio. O que isso quer dizer? Sim, os animais reencarnam. Eles só não têm o livre-arbítrio, porque eles não têm a noção da moral, eles não têm o que espiar, né? Eles não passam pela expiação, que só vai ter quando eles forem humanos. Então, os espíritos protetores dos animais, eles encaminham esses animais para a próxima reencarnação dele, né? Já ouvi falar que Lorde reencarnou 5 vezes para Chico. Acho que foi Dom Pedrito, Brinquinho, Brinquinho 1, Brinquinho 2. Que maravilhoso, né? Quando o animal reencarna. Eu falei na outra palestra que eu acho que eu não tive essa benção ainda de ter um animalzinho reencarnado. Pelo menos eu não percebi. Vocês já perceberam algum animal que reencarnou para vocês? Bom, na codificação, os espíritos falaram com Kardec que os animais eles reencarnam de imediato. Mas o Chico, mais para frente, ele nos esclareceu que quando há verdadeiro afeto entre os homens e os animais, eles são trazidos de volta aos seus donos, ou reencontram com seus donos no plano espiritual. Então, o Chico falou que muitas vezes o espírito dos animais, né, a alma dos animais, pode ficar próxima a nós, um tempo para a gente ir desligando aos poucos, né, desse choque que é a separação. Nós também podemos encontrá-los em sonhos, e eles podem reencarnar na mesma família, se isso for importante para o processo evolutivo deles, né? Então, o Chico complementou essa informação e nos consolou, né? Porque eu gosto sempre de falar que a doutrina, isso, A Quatro Vidas de um Cachorro fala muito bem isso. Esse eu assisti, porque esse não é triste, né? Como o Sempre ao Seu Lado. Então, a doutrina, ela é consoladora também para os animais, né? Que a doutrina não poderia ser consoladora se fosse só para os seres humanos, né? A doutrina é consoladora para todos os reinos, né? Vocês concordam comigo? Bom, eu queria lembrar vocês mais uma vez que os animais, como o Chico falou, que os animais que têm laço de amor, eles podem ficar próximos, né? A alma ficar próxima dos tutores um tempo, depois reencarnar. Aí que triste os animais de indústria, né? De produção que morrem daquela forma tão brutal, né? Os bois, os porquinhos, que morrem sem nunca ter conhecido o amor. Então, muito provavelmente, esses reencarnam mais rápido, né? Porque eles não têm laços de afeto aqui na Terra. Bom, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele declarou que animais com certo grau de substância mental consciente, né? Uma inteligência maior, eles têm condições de permanecer na espiritualidade prestando auxílio. E isso a gente viu no livro Nosso Lar. No filme não tem essa parte, gente, mas no livro tem. A enfermeira Narcisa até fala com o André Luiz que esse assunto, porque o André Luiz perguntou para a Narcisa, porque ele viu uns cachorros lá no plano espiritual. E também tem umas aves que ele viu, ele perguntou. Ela falou: olha, André, se você quiser saber sobre esse assunto, você vai lá no Ministério do Esclarecimento, que lá vai falar a questão dos animais. No livro Sexo e Obsessão, também tem relatos de cachorro da raça mastim, aqueles gigantescos, que acompanham alguns trabalhos, né? Na descida no umbral. E o que o Chico falava? Os espíritos me dizem que o animal, com algum progresso, sempre volta ao ambiente em que ele se habituou. Então, a gente tem essa oportunidade, né, de receber os nossos animaizinhos mais de uma vez na nossa vida, como nesse filme As Quatro Vidas de um Cão, né? Quem que viu? Foi a Clara. A Clara viu que o cachorro reencarnou para o moço do filme várias vezes, né? Pode passar, Ricardo. Mediunidade ou percepções mediúnicas? Olha a imagem que eu separei para vocês. Gente, quem convive com um bichinho sabe que às vezes eles têm assim uns comportamentos que parece que eles estão vendo alguma coisa. Não acontece isso? O gato começa a miar para o nada, ou então o gato arrepia, o cachorro late para a parede, o cavalo dá uma empacada no meio da estrada, né? Então, os animais, a gente pode falar que eles são médiums? Bom,
No livro dos médiuns, na questão 236, o que eles falaram? O espírito Erasto falou para Kardec. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais. E muitas vezes o terror súbito que deles denotam, sem que lhes percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos. Então, sim, os animais eles têm essa capacidade de ver espíritos. Mas aí o Chico explicou, sabe? Ele falou que, na verdade, os animais eles não são médiums, eles não são intermediários da transmissão do pensamento de um humano. Mas é porque tem uma diferença da natureza, né? Tem o espírito, né, com E maiúsculo dos animais e o espírito dos seres humanos. Então, um não pode ser intermediário do outro. Então, a gente não chama de médium. A gente fala que os animais eles têm uma percepção mediúnica, porque o animal ele não vai trazer uma mensagem de um espírito humano, né? Ele vai ver esse espírito, né? Então, ele tem uma percepção mediúnica. Agora, o Chico, no livro O Chico Xavier, o Amigo dos Animais, ele complementou também, falando que os animais, eles conseguem ser médiums dos animais. Vocês lembram o caso da boneca? Que a boneca morreu. E aí o Chico ganhou uma filhotinha muito parecida com a boneca. E aí umas pessoas perguntaram se era a reencarnação da boneca. Aí o Chico falou, não, nesse caso não é a reencarnação da boneca. E aí ela estava fazendo uma brincadeira, aquela brincadeira de caçar pulga, né, no peito do Chico, vocês lembram? Ela ficava assim. E aí as pessoas falaram, Chico, ela está fazendo igualzinho a boneca fazia. Aí ele falou, não, não é a boneca, é que a boneca está aqui, em espírito, mostrando para essa filhotinha a brincadeira que eu gostava. Ou seja, ele falou nesse livro, então os animais eles podem ser médiuns dos próprios animais. Aí faz sentido, que é a mesma natureza, né? Pode passar o slide, Ricardo. Coloca a imagem grande, Ricardo. São imagens tristes, mas vou passar rápido. Podemos dispor livremente dos animais, agora que nós sabemos de tudo que eles sentem? Bom, olha, eu coloquei aí o burrinho puxando uma carga pesadíssima, o coelhinho todo preso, né, para experiência científica. Coloquei esses leões que ficam nesses zoológicos, sedados para as pessoas tirarem foto. O elefante tendo que equilibrar numa bola que é totalmente fora da natureza dele. Essas galinhas em gaiolas horrorosas, que elas têm o biquinho cortado, que a patinha delas, o pezinho, elas fica todo cortado, porque elas não conseguem nem ficar em pé, vocês estão vendo? Não conseguem abrir a asa, não conseguem girar no próprio corpo. Isso é o cúmulo dos maus tratos, né? E o porquinho falando, se eu latir, você poupa a minha vida? Então, tudo isso é para a gente refletir, né? Nós podemos dispor livremente dos animais? O que vocês me dizem? Os animais foram feitos para o homem, para a gente dispor deles como a gente bem quiser? Bom, Chico Xavier, no livro Mandato de Amor, falou: podemos facilmente concluir que a nós, seres humanos, Deus outorgou a condução e a proteção dos nossos irmãos mais novos, os animais. Condução e proteção. E o Emmanuel também falou, no livro Emmanuel, receber como obrigação sagrada o dever de amparar os animais e estender até eles a vossa concepção de solidariedade, e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Então, Emmanuel falou, Chico falou que Deus outorgou a condução e a proteção dos irmãos mais novos. Emmanuel falou que era uma obrigação sagrada o dever de a gente amparar os animais. Será que a gente está amparando os animais? Ou será que a gente está explorando e dispondo deles como se a gente fosse dono deles? Estamos sendo solidários? E animal, gente, que repito pela milésima vez, não é só cachorro e gato. Animal é boi, é vaca, é passarinho, é sapo, é peixe, é cobra, é iguana. Todos os animais, todos. Todos merecem respeito, né? Os animais, gente, eles são os pequeninos de Jesus. Então, a gente tem que amparar e tem que proteger, sim. Nós, humanos, subjugamos animais de que forma? Indústria de alimentos, maus tratos, experiências científicas,
Animais para entretenimento, né? Que é circo, rodeio, tourada, vaquejada, aquelas rinhas de pitbull, rinha de galo. Será que nós estamos estendendo até eles a concepção de solidariedade, como falou Emmanuel, que é o nosso dever? Não, né? Não estamos. É uma reflexão para todos nós. Pode passar o slide, Ricardo. O que a doutrina fala sobre a ingestão da carne animal? É um assunto polêmico, mas eu tenho o dever de falar o que a doutrina fala, né? Não vou falar que a doutrina manda todo mundo parar de comer carne de uma hora para outra, mas eu tenho que dizer o que existe na doutrina. Vocês sabiam que no livro Consolador, Emmanuel foi super claro a respeito dessa questão? Acho que vocês não sabiam disso. Questão 129. Emmanuel, é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? Olha a resposta. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Ele complementou. Temos que considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, no qual tantos operários fabricam seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos dedicadamente pelo advento dos tempos novos, em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação, dos despojos sangrentos. Advento dos tempos novos em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Bom, foi bem claro, Emmanuel, né? O que vocês acham? Isso ele falou em 1940. Já tem quantos anos? 80 anos, né? Que o Emmanuel falou que no porvir o ser humano ia perceber que é um erro se alimentar da carne animal e que sim, existe na natureza, no produto de origem vegetal, as vitaminas que o ser humano precisa. Mas ele também foi bem sensato, falando que a indústria não poderia fechar de uma hora para outra, né? Porque muitas pessoas vivem disso, muitas famílias vivem disso, mas já passaram 80 anos, né? E acredito que as pessoas, os adultos, alguns estão já, assim, despertando para essa prática, né? Parando aos poucos de comer os animais, né? Porque tem a segunda-feira sem carne, tem os movimentos veganos, vegetarianos. As crianças estão nascendo sem vontade nenhuma de comer carne. Conheço várias crianças que não têm vontade de comer carne. Vocês conhecem? Crianças que não têm coragem de comer carne quando descobre que é animal, né? Porque é isso que eu vou falar agora, do vácuo ético. A Neuza Santos falando, o que mais dói é ver o animal sofrendo, já que não passa por expiação, qual a razão de passar por tanto sofrimento, por tantas enfermidades? Os animais, eles não passam, não têm essa expiação, né? Eles têm a dor evolução. Bom, inclusive no livro Missionários da Luz, o instrutor Alexandre fala que a nossa inteligência é tão fértil na descoberta de comodidade, de conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Ele ainda falou que vai chegar um dia que a humanidade vai ter o estábulo como um lar e que ele também será sagrado. Vocês já ouviram a expressão vácuo ético? Olha lá, ó, a Kelly falando, minha neta não come carne nenhuma. Muitas crianças, né, estão recusando carne, e isso é muito bacana. Olha lá, hoje em dia as crianças já nascem sem comer carne. Bom, a expressão vácuo ético, ela é muito falada pela doutora Irvene Prada, é uma veterinária sensacional, que faz muitas palestras, ela fala muito do vácuo ético. Bom, a gente, quando a gente é criança, a gente aprende
que a galinha é nossa amiguinha, o porquinho é nosso amiguinho, né, das fazendinhas. Aí a gente vai na fazendinha, tem um mini pônei, aí tem a mini cabra, né? Então, os animais são os nossos amigos quando a gente é criança. E aí, nos oferecem carne, mas aquele pedaço de alimento no prato, a gente não sabe que aquilo é um animal, né? Não fala com a criança. Olha, você está vendo isso aí que você está comendo? É aquele porquinho que você acabou de brincar lá na fazenda do vovô. Então, a criança, ela cresce, faz essa dissociação no cérebro dela. Ela não liga que aquele porquinho que estava brincando feliz na fazenda, ele foi assassinado para ela comer. Isso chama vácuo ético, né? Então, a gente cresce assim. A indústria alimentícia, ela coloca frango sorrindo, né, na capa dos produtos feitos com frango, né, tipo nuggets, porquinhos felizes na capa de uma caixa de linguiça, né? Então, a gente dissocia o animal da carne, né? Na nossa mente, carne é uma coisa, animal é outra. Por isso que a gente tem essa facilidade de entrar no vácuo ético. É um buraco na compaixão, porque quando aparece nas redes sociais um cachorrinho mutilado, um gatinho espancado, os pets, né, de uma forma geral, sofrendo maus tratos, nossa, a gente fica muito mal, né? Eu mesma, no último caso, que foi o caso Sansão, eu chorei de verdade, fiquei mal de verdade, passei mal de verdade. Mas eu fico mais triste porque eu sei que isso acontece todos os dias com porquinhos, com galinhas, com vacas, né? Para eles nos servirem de comida. E as pessoas parecem que não sentem compaixão. Então, eu fiquei muito triste pelo, né, Sansão, lógico, claro que foi um abalo geral, mas quantos porquinhos vivem isso, são mutilados? Vocês já viram as fazendas que eles castram os porcos assim? Várias fazendas, né? Castram porcos sem anestesia, sem nada, na martelada. E por que a gente não tem compaixão? É o vácuo ético. A gente cresceu assim, mas agora está na hora da gente despertar, sair desse vácuo e ter consciência. Não digo que, nossa, amanhã todo mundo tem que parar de comer carne, mas pelo menos a gente saber o que a doutrina nos fala, para a gente ter esse livre-arbítrio de escolher. E será que eu consigo parar de comer carne? Será que eu consigo diminuir? Será que eu consigo comer só carne branca? Né? Dar um passo de cada vez, é importante isso, né? Porque agora a gente sabe, com a questão 129 do livro Consolador, que a nossa comida sofre. A nossa comida tem medo, a nossa comida tem pavor, a nossa comida tem tristeza antes de vir para o nosso prato. Será que vale a pena? É isso que a gente quer? Bom, é fácil para alguns, é difícil para outros. O importante é a gente não ficar na ignorância, né? Se o Emmanuel falou que é para a gente confiar no porvir, a gente vai confiar que um dia a humanidade não vai precisar se alimentar dos irmãos menores, né? Tem uma frase muito legal, é um sábio, agora eu não sei se é verdade que é desse sábio, porque ele chama Babajananda. É uma frase que fala assim: não é deixando de comer carne que o ser se espiritualiza, é se espiritualizando que ele deixa de comer carne. É uma ótima reflexão, não é? Ah lá, a Luciana está falando que o sofrimento dos animais passa para o alimento. Claro que passa, né? Aquela toxina, né, do sofrimento vem junto com a carne, sim. Então, depois que a gente soube de tudo isso, qual que deve ser a nossa conduta perante os animais? Vocês sabiam que André Luiz tem um livro que chama Conduta Espírita e que tem um capítulo chamado Perante os Animais? Esse livro é de 1960. E André Luiz nos orienta. Kelly, vamos confiar no porvir, mas temos que mudar. Isso mesmo, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Bom, nesse livro, Perante os Animais, o que André Luiz fala? Ele nos orienta. Abster-se de perseguir e aprisionar, maltratar ou sacrificar animais domésticos ou selvagens, aves e peixes a título de recreação, em excursões periódicas aos campos, lagos e rios, ou em competições obstinadas e sanguinolentas do despotismo,
desportismo. Há divertimentos que são verdadeiros delitos sob disfarce. Essas caças, né, esses absurdos. Tem uns jogos também, se eu não me engano, é mais para o norte do planeta, que tem uns bichinhos assim do gelo, né, uns fofinhos que as pessoas jogam assim, uns tacos, e eles vão sangrando e rodando. Alguém sabe o nome desse jogo mortal, horripilante? Vocês já viram falar? É um horror, eles são fofinhos, parecem uns esquilinhos. Bom, o que mais que André Luiz fala? Apoiar, quanto possível, os movimentos e as organizações de proteção aos animais, através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Os seres da retaguarda evolutiva alinham-se conosco em posição de necessidade perante a lei. Apoiar, então, os grupos de proteção aos animais, hein, gente? André Luiz falou isso em 1960. Incrível, né? Eu não coloquei aqui, tem um amigo aí, né? Não dá para ver o seu nome, amigo. Você perguntou do passe. André Luiz fala que sim, é sugerido passe aos animais todos os recursos. Só não coloquei o trecho aqui, mas você pode olhar no livro Conduta Espírita do André Luiz e Valdo Vieira, tá? Tá lá. Bom, o que Chico falava? Nós, humanos, estamos na natureza para amparar os animais, assim como os anjos estão para nos auxiliar. Gente, nós estamos sendo anjos para os animais, ou será que eles são mais anjos para nós do que nós para eles? O que vocês me dizem? Estou olhando aqui os comentários. Ah, tá com delay. Isso aqui não tem problema, não, ele muda. Vimos que nos mundos mais evoluídos, a lei de auxílio e fraternidade funciona por causa do amor e do respeito entre as diversas formas de vida. Aqui mesmo nesse planeta, de provas e expiações, a gente tem prova que essa lei pode funcionar, né? A gente viu os animais, cães-guia, cães-bombeiros, os gatinhos para autismo, e tantos casos brutais de maus tratos, de agressão, violência, indústria, e mesmo assim, quantas vezes os animais ajudam o ser humano, né? Porque o animal, ainda que o homem o maltrate, o animal ainda continua ajudando o ser humano, o animal está sempre lá, né? Para ajudar e para auxiliar. Agora, pense no mundo de regeneração, como que deve ser. Hoje mesmo, gente, eu vi uma notícia linda da Justiça que concedeu uma autorização para um menino autista viajar de avião com seu cachorro, que é o seu apoio emocional. É uma decisão da juíza, do juiz do estado do Pará. Maravilhosa decisão da juíza, né? Nós estamos indo rumo ao mundo de regeneração. Nós estamos caminhando, né? Os bons estão se unindo. Então, eu sempre falo, hoje, alguém me perguntou sobre o sofrimento dos animais, o assunto é vastíssimo, tá? Muito vasto mesmo. Eu poderia ficar falando um dia sobre o tema animais. Hoje eu não vou falar especificamente sobre o tema animais. Depois, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre esse tema em uma outra live, porque ele é gigante. Mas eu vou te falar rapidamente que o escândalo, quando a gente fala do escândalo, que o escândalo não é necessário, mas ai daquele que fizer. O escândalo é necessário, mas ai daquele que cometer o escândalo, né? Então, quando acontece alguma situação horrível de maus tratos, de agressão, a gente fica muito revoltado, né, com o agressor que faz alguma coisa com o animal. Mas vocês já perceberam como que as pessoas se unem, como os bons se unem para proteger o animal, e a gente acaba conhecendo pessoas ligadas à causa, né? E isso é bom, porque isso, por exemplo, pode mudar uma lei de proteção aos animais, né? Então, nós estamos caminhando rumo ao mundo de regeneração e nós estamos nos unindo, nós estamos nos conhecendo. Hoje, por exemplo, eu estou conhecendo, né, virtualmente vocês aí da Ilha de Paquetá, e eu fiquei sabendo que todos vocês são apaixonados pelos animais. Então, de alguma forma, a espiritualidade vai nos unindo, né? Então, esse sofrimento que o animal passa, de alguma forma, está servindo para a evolução. Não que seja justificável de forma alguma, mas pelo menos tem uma parte que pode ser positiva, né? Pode colocar o slide 15, Ricardo, por favor. A Luciana está falando do tratamento dos animais, né, que faz no centro.
que ela conhece. Ó, gente, então hoje eu trouxe esses temas para falar para vocês. Como eu disse, o tema é muito, muito grande, né? Que o tema na doutrina tem muito material. E o que eu tinha para falar para vocês hoje foram esses temas. Tive que falar muito rapidamente, vocês viram que eu tive que falar rápido, né? Para não estender muito. Mas a minha primeira homenagem de hoje eu quero fazer exatamente para o Sansão. Olha o Sansão que lindo na cadeira de roda, né? Ele está recuperado. Eu escolhi essa primeira homenagem porque foi esse caso recente que chocou todo o país, né? Todo mundo ouviu falar, gente, do caso Sansão, que ele teve as patas traseiras decepadas. Então, esse incidente me tocou profundamente mesmo. Minha alma ficou dilacerada e também por imaginar que tantos outros animais passam por isso, né? Os animais que não são os animais de estimação e que as pessoas, infelizmente, não dão tanta importância, né? Mas quem sabe a partir de agora novas leis de proteção aos animais não vão ser aprovadas, né? É sempre a minha esperança. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, no caso Sansão especificamente, né? Quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Então a gente tem que ter compaixão, né? Dessas pessoas que maltratam os animais. Foi isso que Chico nos ensinou. Sansão, nós somos gratos pela sua vida e pela sua recuperação. Agora passa para mim, Ricardo, o slide 16. Agora uma homenagem alegre, né? Aos felizes e amados animais da ilha de Paquetá. Como se diz, né? Um passarinho verde me contou que aí na ilha tem muitos anjos para os animais, é verdade, Selma? É verdade, Ricardo? Que Deus abençoe todos esses anjos dos animais, tá? Ricardo, pode ir passando para mim as fotos enquanto eu vou ler agora, enquanto eu leio uma prece chamada Apelo em Favor dos Animais, que é do Cair Bachuta. Eu não sei se vocês conhecem, essa prece é linda, é de 1924. Enquanto eu leio a prece, vocês vão vendo aí os lindos e amados animais lá de Paquetá. A Clara está falando que um dia desses viu um turista falando que na próxima encarnação quer ser um cachorro de Paquetá. De tão bem tratado que os animais são em Paquetá. É verdade, gente, eu quero voltar em Paquetá, aí na ilha, para ver esses bichinhos, para conhecer vocês. Bom, então agora eu vou fazer essa prece, apelo em favor dos animais. E vocês vão vendo. Ricardo, se você terminar de passar as imagens, eu não tiver terminado, você volta nas imagens essas imagens do pessoal da ilha, tá? Dos bichinhos, gatinhos, cachorrinhos, passarinhos. Bom, vós que vedes luzes nessas letras, que traçam a estrada da evolução espiritual, e não vos achais mais escravizados pelo gênio do mundo, a erva que seduz, as flores que encantam, tende compaixão dos pobres animais. Não os espanqueis, não os maltrateis, não os repudieis. Lembrai-vos, amigos meus, que o Pai, em sua infinita misericórdia, cerca-os de carinhos. Sede bons para com os vossos irmãos inferiores, como desejai que o Pai Celestial vos cerque de carinho e amor. Não encerreis em gaiolas os pássaros que Deus criou para povoarem os ares, nem armeis ciladas aos animais que habitam as matas e os campos. Renunciai às caçadas, diversão vil das almas baixas, que se alegram com os estertores das dores alheias, sem pensar que poderão também ter dores angustiosas, e que nesses momentos, em vez de risos e alegria, precisarão do bálsamo e da misericórdia. Tratai bem os vossos animais, limpai-os, curai-os, alimentai-os fartamente. Dai-lhes descanso, folga no serviço, porque são eles que vos ajudam na vida. São eles que vos auxiliam na manutenção da vossa família e na criação dos vossos filhos. Acariciai os vossos cavalos, os vossos cães,
Dai-lhes remédio na enfermidade, tratamento, liberdade e repouso na velhice. Ah, carroceiros, não sobrecarregueis os vossos burros e os vossos cavalos, como fazem os homens, os escribas e fariseus, impondo-lhes pesados fardos, que eles, nem com a ponta do dedo, os querem tocar. Lembrai-vos que os animais são seres vivos, que sentem, que se cansam, que têm força limitada, e finalmente que pensam, e que em limitada linguagem acusam a sua impotência, a sua fadiga irreparável aos golpes das bastonadas com que oprimis. Sede benevolentes, porque também, em comparação aos espíritos divinos, de quem implorai luz e benevolência, sois asnos sujeitos à ação reflexa do bem e do mal. Moças, moços e crianças, os animais domésticos são vossos companheiros de existência terrestre. Como vós, eles vieram progredir, estudar e aprender. Sede seus anjos tutelares, e não anjos diabólicos e maléficos, a cercá-los de tormentos, infligindo sofrimentos. Sede benevolentes para com seres inferiores, como é benevolente para com todos o vosso Pai que está nos céus. Linda mensagem do Caribá Schutel, não é? E que assim seja, né? Eu desejo que todos nós e que todos os animais do mundo tenham anjos tutelares como vocês, aí da ilha de Paquetá, que são anjos para os animais. Bom, gente, essas foram as reflexões que eu trouxe hoje, e eu espero que, como sempre, eu consiga plantar no coração de cada um de vocês essa sementinha, né, da compaixão com os animais, agora que a gente já sabe a natureza espiritual deles, e que essa semente germine, espalhe em forma de amor para todos os animais do planeta. Eu agradeço muito a oportunidade de falar para vocês sobre esse tema, e que Deus abençoe vocês e todos os seus animais. Aguarda um minutinho, peraí que eu vou subir a Selma e vou subir a Nízia também. Vamos ficar os 4 aqui, que agora eu tenho a surpresa para Sabrina também. Ela fez uma surpresa para a gente, então vamos aguardar aqui. Eu não tenho nada com isso. É um gato, é um gatinho. Aguarda. Mais um lá para tua casa, lá para Minas Gerais que ele está mandando. Então vamos lá. Está aqui no ponto já. Espera aí. Bem, essa é a Sabrina hoje, né? A Sabrina é 2019 do Face. Agora, como ela falou que já esteve em Paquetá, então... Você achou essa foto minha no Facebook, né, Ricardo? Olha, essa foto ela lá com o pedalinho. Verão de 1980. Essa é a Sofia, gente. Alguém conhece? Com 2 anos, né, que você estava? Ai. Não, tem mais, espera aí. Verão de 1980. Olha lá, 3 fotos. Na ilha de Paquetá, hein? Então, aí, seus danadinhos, eu mandei essa foto para a Selma, e vocês colocaram ela para todo mundo ver, e eu lá no verão de Paquetá, curtindo aí a praia. Ela chegou para mim. Andando de pedalinho. Que praia que é essa? Alguém sabe me falar? É a Praia da Guarda. É a Praia da Guarda. Praia da Guarda? Isso, gente, Praia José Bonifácio. 1980. E eu lembro, tá? Explica para ela. Quantos anos você tinha? O meu verão em Paquetá. Ô, Sabrina, qual é a tua idade? A Selma é guia. Eu tinha 2 anos. 2 anos. A Selma é guia. Selma, explica para ela por que Praia da Guarda ou Praia José Bonifácio. Explica rápido, em poucas palavras. Sim, em homenagem a José Bonifácio, patriarca da Independência, porque ele ficou em prisão domiciliar durante 8 anos e eles botaram uma guarda em cada ponta da praia. Então, de boca em boca, foi passando de boca em boca aqui em Paquetá e chegou em 2020 e nós, paquetaenses, só chamamos de Praia da Guarda. Muita gente nem sabe porque o nome é esse, mas é porque tinham 2... Que interessante. Tinha a guarda dos 2 lados da praia. Tinha uma guarda.
para vigiar José Bonifácio, que viveu e desencarnou, né, nessa prisão domiciliar. Ah, ele desencarnou aí? Ele foi para Niterói, passou mal, o barco levou ele para Niterói, e lá ele fez o desencarne dele, mas ele praticamente já saiu daqui mal, né? De barco, e ele ficou 8 anos aí em resistiu. Oi? E ele ficou 8 anos aí? 8 anos em prisão domiciliar. Olha, depois que foi retirado como tutor Qual é a população do Paquetá, Pedro. Hoje, quase 5.000 pessoas hoje. Ah, que lindo. Naquela época, não, eu acho que naquela época era 500 pessoas, era uma população pequena, era menos. Agora tem umas 5.000, agora está cheio. Está cheio de pessoas. Sem contar os bichinhos, né, Selma? Não é? Sem contar os bichinhos, é isso mesmo. Gente, espero que vocês tenham colocado sua aguinha para fluidificar. Hoje nós tivemos uma conexão Paquetá-Pedro Leopoldo. Olha, a distância está aqui. Com a internet não há distância, né? A gente está sempre juntos. Eu tenho uma novidade para vocês que eu estou liberando na biblioteca a partir do dia 10, agora de agosto. Só vou mostrar para vocês o livrinho. Tá vendo o livrinho? Olha o livro! Chico Xavier, Amigo dos Animais. Esse livro todo mundo tem que ter. Tem que ter. O Amigo dos Animais do Chico Xavier. Só me mandar pelo WhatsApp o nome de vocês daqui de Paquetá, que eu vou fazer uma lista de espera para começar a fazer o empréstimo a partir do dia 10. Já estou passando para o primeiro nome que chegar no meu WhatsApp, e depois os outros nomes ficam numa lista, que aí eu pego de um e passo para o outro, para vocês lerem o livro, tá? Chico Xavier, o Amigo dos Animais. É um livro super, super simples, se lê ele em 2, 3 dias, talvez até em um. É muito rápido. E vou estar, então, colocando ele para vocês. Olha lá, a Kelly já falou, eu quero, já é a primeira da lista. Tá bom, acho que antes disso já estou liberando o livro. Acho que nessa quinta-feira agora já dá para liberar, porque eu estou lendo, tá, gente? Agora fiquei animada, quero ler ele todinho. E aí, eu vou começar a passar para vocês. Aí depois eu falo com a Kelly, que ela vai ser a primeira, e aí a gente faz a corrente de passar o livro, tá bom? Para todo mundo ler esse livro. Bem, a prece final já foi feita pela nossa querida Sabrina Naves, que foi uma oportunidade muito boa, né? O Ricardo que nos indicou, você fez uma live no Eurípides, não foi? Foi. Então, aí aqui nós também temos muita gente com animais, com esse desejo muito grande de se envolver com a espiritualidade deles também, né? Muito dos animais. Isso mesmo. Então, foi muito legal mesmo, gostamos muito. Muito obrigada. Só temos a te agradecer a presença. E a gente vai pedir para a Nízia, então, fazer a nossa despedida com a música da Saideira, tá? Que já são 17 horas e 19 horas e 17 minutos. Então, vamos lá para a música Olhai, Olhai. Obrigada, Nízia.
Obrigada, Nízia. Obrigada, Sabrina, Ricardo, vocês que estão aí assistindo o nosso canal no YouTube, assistindo a nós aí. Só temos a agradecer, contamos com a presença de vocês, sábado que vem, às 17h45, com mais uma live da SEIP, a Casa Espírita da Ilha de Paquetá. Só temos a agradecer. E desejamos, então, uma boa semana para vocês. E vou aguardar aí a lista do pessoal que quer ler o livro. Selma, você está enganada. Nós temos quarta-feira. Hoje é verdade. Vamos estrear agora reunião pública às quartas-feiras, as lives. Ricardo me lembrou bem. Também 17h45, né, Ricardo? Não, 7h30 da noite. 7h30? 7h30, um pouquinho mais cedo, e dá tempo de eu chegar e não fica muito tarde para terminar. 7h30. 19h30. Isso, Marcos Tavares. Essa quarta já começamos com... Marcos Tavares vai falar sobre... eu esqueci agora, mas está na programação, mas é uma parábola, a parábola dos talentos. Vai falar das parábolas dos talentos, e isso... Marcos Tavares, quarta-feira próxima agora, inaugurando esse novo horário. E vamos trabalhar, temos que trabalhar. Então, a Selma vai dirigir, a Nízia vai tocar, e o Marcos vai fazer a live, e eu vou organizar tudo. Olha, Selma, bom, então. Eu quero ver a minha carteira profissional, está sendo assinada. Pois é. Não, mas hoje as músicas... Hoje as duas músicas... Suas duas músicas foram bem sob medida. Começou com São Francisco de Assis, Protetor dos Animais, e terminou falando do Beija-Flor, que é a minha ave preferida. Tão lindos. Ah lá, e os gatinhos da Sabrina se despedindo também do público. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês. E até sábado que vem. Até quarta-feira agora. Quarta-feira agora, às 19h30, se Deus quiser. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau.